Amém, glória a Deus. Pastor Marcelo, abre a Bíblia para mim, Deuteronômios, capítulo 7, do 1 ao 11. E hoje a palavra é como aquela da semana passada, né? Que é uma palavra mais de conhecimento, mais técnica. Nós falamos sobre a lei do Senhor, porque que Davi disse, né, que a lei do Senhor é perfeita, falou sobre os preceitos, os mandamentos, os estatutos, né? E hoje nós vamos aprender um pouquinho também porque que Deus disse para Moisés que eles tinham que eliminar um povo quando eles chegassem na terra prometida. Ali havia povos que habitavam naquele local, né? Então, claro que dentro da palavra, pastor Marcelo, tem um porquê, né? E esse porquê que eu sempre digo é um porquê de resposta, né? Por que Deus conduziu eles para aquele local? Por que esse povo tinha que sair dali? Então, tudo isso começa, né, já no início no Jardim do Éden, que é o princípio de todas as coisas, e aí se desenrola, depois tem o dilúvio, e aí começa Noé, o filho de Noé Sem, depois aparece Melquisedeque e Abraão. Aí depois de Abraão se dá a sequência, né, dos seus filhos, né, que é Isaac, depois de Isaac vem Jacó, aí Jacó já começa as 12 tribos, então que tem que retornar para essa terra, porque Deus disse para Abraão, né, essa terra eu vou dar a ti. Então, Deus disse para Abraão, quando ele tirou ele lá da terra dele, onde é que ele estava, né? Vem para uma terra que eu te mostrarei. Então, há uma promessa e tudo isso a gente tem que saber por que Deus tinha que eliminar esses povos ali, né? Qual era o problema que esses povos eles iam causar ao povo de Israel, né? Por que eles não podiam conviver junto? Por que havia tudo isso aí, né? Então a gente tem que entender esse processo da história. E muitas vezes, né, as pessoas, não, prega Novo Testamento, a nossa doutrina, a graça, mas a Bíblia ela fala com nós desde o princípio, desde o Deus fez os céus e a terra, até o último versículo que diz Maranata, hora vem Senhor Jesus, de Apocalipse. Então Deus nos trata em toda a Bíblia, e nós temos que aprender, pastor Marcelo, a digerir isso, a entender o processo bíblico de toda a narrativa, toda a história, para a gente poder saber o que a Bíblia fala. Aí tem gente que diz, mas eu não gosto de ler tal, ali é genealogia, mas leia-se mesmo, entenda que há um processo de pessoas, né? Por exemplo, se a gente for falar da genealogia de Jesus, o mestre, mas a gente vai encontrar ali Raabe, a gente vai encontrar pessoas, né, que não tinham uma vida, digamos assim, de boa visibilidade, honrosa, mas estão na genealogia de Jesus. Então a gente tem que entender a Bíblia, pastor, todo esse processo. E quando Deus tirou o povo do Egito, que ele tinha falado essa promessa já para Abraão, ele tirou o povo do Egito e ele trouxe o povo para essa terra, e ele disse, uma terra que mana leite e mel, né? Mas havia povos ali naquele local, e esses povos eles não poderiam dominar, ou ser maior, ou proceder sobre o povo de Deus. Então, Deus faz uma narrativa aí, que eu quero que o senhor leia, Deuteronômio 7, do 1 ao 11. Moisés disse ao povo, o Senhor nosso Deus fará com que vocês entrem na terra que vão possuir, e Ele mesmo expulsará os povos que vocês enfrentarem. Conforme vocês forem avançando, Deus derrotará 7 povos que são mais numerosos e mais poderosos do que vocês. São eles os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os parizeus, os heveus e os jebuseus. Quantos eus, hein? Até o 11, isso. O Senhor entregará esses povos nas suas mãos, e vocês os atacarão e destruirão completamente. Não façam nenhum acordo de paz com eles,
nem tenham pena deles. Não casem com essa gente, nem vocês, nem os seus filhos ou suas filhas, pois esses povos farão com que os seus filhos rejeitem a Deus e adorem outros deuses. Aí o Senhor Deus ficará irado com vocês e destruirá de uma vez. Portanto, derrubem os altares desses povos, quebrem as colunas do deus Baal, cortem os postes da deusa Azerá e queimem todas as imagens, pois vocês são o povo escolhido pelo Senhor nosso Deus. Entre todos os povos da terra, Ele escolheu vocês para serem somente dele. O Senhor Deus os amou e escolheu, não porque vocês são mais numerosos do que outros povos. De fato, vocês são menos numerosos do que qualquer outro povo. Mas o Senhor os amou e com a sua força os livrou do poder de Faraó, o rei do Egito, onde vocês eram escravos. Ele fez isso para cumprir o juramento que tinha feito aos nossos antepassados. Lembrem que o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ele é fiel e mantém a sua aliança. Ele continua a amar por 1000 gerações aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos, porém castiga de uma vez os que rejeitam. Ele não demora em castigá-los e destruí-los. Obedeçam, pois, às leis e aos mandamentos que hoje estou dando a vocês e façam tudo o que eu mando. Amém. Então, a gente começa a entender aí, pastor Marcelo, né, que não ia ser fácil a entrada do povo nessa terra. Mas Deus, ele faz algumas declarações. Quais declarações? Eu eliminarei. Eu darei ele na mão de vocês. Então, essas promessas bíblicas, elas permanecem até hoje conosco, né? Então, Deus, ele luta por nós. Mas Deus, na sua palavra, ele continua dizendo. E ele diz algo muito interessante aí, e muito forte, que eu costumo dizer da seguinte maneira, e muitas vezes eu sou mal entendido por isso, pastor. O evangelho moderno não aceita essas coisas. O que Deus diz aí que é forte? Não há relação com o pecado. Não há relação do povo de Deus com o pecado. Porque o Senhor estava dizendo para eles, né? Olha, esses povos, se vocês deixar, eles vão destruir vocês. Deus estava dizendo para o povo de Israel, eu não quero o casamento de vocês com esses povos. Eu não quero ligação. São povos idólatras. São povos que vão levar vocês ao pecado e vão levar vocês à destruição. Então o Senhor está dizendo isso para o povo. E Ele está dizendo ao povo, vocês têm que obedecer o que eu estou falando. E a palavra estava sendo dita diretamente. Deus chamou Moisés e disse, diga isso ao povo. Né? Então, esta relação, pastor, do pecado com o cristão, ela não existe. Essa relação do pecado com o cristão, ela vai causar mal. Ela vai trazer destruição para o povo de Deus. Então nós temos que entender isso. E Deus ali na conversa, declarando ao povo, olha, derrubem todos os altares que eles tiverem. O que o senhor fala sobre o altar aí, né? Eu comecei a ler, a pesquisar, pastor, depois que o senhor falou sobre o altar, os altares na Bíblia, as narrativas, e se a gente vê todos os grandes homens de Deus, eles criaram altares para o Senhor. E ali eles sacrificavam para Deus. Então, Deus manda aqui uma ordem para o povo, destruam os altares desses povos. Não tenham relação com esses povos. Não tenham vida de comunhão com esses povos. A gente, pastor, não pode, em hipótese alguma,
ter amizade com o mundo. Porque a Bíblia diz que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Então Deus estava alertando para esse povo, né, que eles iam ter uma luta, mas eles teriam que batalhar por essa luta para cumprir a palavra de Deus, porque esse povo, eles tinham técnicas de conquistas, e essas técnicas de conquista eram contra a palavra de Deus. E a Bíblia diz ali, ó, que eu declarei dar aos antepassados, aos seus pais. Então havia uma promessa desta terra ser do povo de Deus. E a gente vê que muitas vezes o povo de Deus padeceu porque não cumpriu aquilo que Deus disse. Não cumpriu com a promessa de tirar. Pastor, quando eu não luto, isso é algo que tem que estar inserido na vida de todo cristão. Quando eu não luto para tirar o pecado da minha vida, ou tirar aquilo que me faz pecar, eu vou cair. Quando eu não luto por aquilo que está errado, por aquilo que é injusto, eu vou cair. Quando eu não luto contra o mal, eu vou cair. E Deus estava alertando esse povo aqui, dizendo: eu vou eliminar esse povo, vou dar eles na mão de vocês, mas vocês não podem, em hipótese alguma, ter relação com esse povo. Ter contato, ter comunhão. Então é algo muito forte. Se a gente voltar, pastor, um pouquinho atrás, o filho de Isaac, neto de Abraão, Esaú, ele casou com uma mulher dos heteus, uma mulher hetita. E ele já estava causando mal lá no passado para a sua família. Né? Nós falamos isso aqui sobre a vida de Esaú e de Jacó. Então, o que significa, pastor, esses povos, que mal eles causariam para o povo de Israel, e o que nós aprendemos com isso, e o que nós podemos tirar de lição para as nossas vidas, com isso que Deus fala para esses povos. Então, a gente vai começar, tem o primeiro povo, que são os heteus. Os heteus significa amargura e medo. Eles fomentavam a guerra no poder de amedrontar e causar terror. O que a Bíblia diz em Hebreus 12:2? Lançai fora todo o medo. Então esses povos, eles tinham o costume de causar terror, de causar medo, de fazer as pessoas retrocederem. Era a maneira com que eles trabalhavam, a maneira com que eles fomentavam. Então, se eles continuassem em relação com os heteus, tivessem contato, não eliminassem os heteus, esse povo ia causar no meio do povo de Deus a amargura. Esse povo ia causar no meio do povo de Deus o terror. Esse povo ia causar no meio do povo de Deus o medo. Eles faziam isso, e através disso eles faziam as guerras. Então, os heteus, eles tinham que ser eliminados, para que o povo de Deus não viesse então a ter medo, ser amedrontado, ser causado terror no meio. Eu tirei só apenas algumas, claro que tem muito mais coisa que esses povos significam, né? Mas apenas algumas. Então, os heteus, eles causavam medo e amargura. O próximo são os girgazeus. Olha só que interessante. Os gigazeus, eles tinham como adoração os espíritos da terra. A gente sabe o que são os espíritos da terra, né? Então era um povo, pastor, que eles se envolviam muito com a sujeira. Tipo assim, não tomo banho. Porque os espíritos da terra causavam isso e estavam no meio deles. Mulambo. Mulambo. Era o nome dos viventes, entendeu? Então, a Bíblia fala do nosso asseio, do nosso corpo, do cuidado com o nosso corpo. E esse povo poderia causar isso no meio do povo de Deus. E eles também, pastor, eles trabalhavam em cima de alguns pecados nossos naturais. Luxúria, impureza, orgulho, devassidão
e embriaguez. Então imagina, se Deus não dissesse isso para o povo de Israel, eliminar os girgazeus, eles teriam que estar envolvidos junto com a luxúria, a impureza, o orgulho, a devassidão e a embriaguez. Então era necessário tirar esse povo. Né? Já temos aqui duas lições para as nossas vidas nos dias de hoje. O medo, a amargura eu tenho que eliminar da minha vida. A amargura é um mal terrível e a amargura ela só faz mal para quem sente amargura, não é para outra pessoa, não. A amargura só, se eu sentir amargura por alguma coisa que o Senhor, a amargura só vai me causar mal. E só causa mal a mim. Os espíritos da terra, adoração a demônios. Então o povo de Deus não podia aprender essas coisas. Eles tinham que eliminar. Eles tinham que eliminar a devassidão do meio deles. Eles tinham que eliminar a embriaguez do meio deles. Eles tinham que eliminar o orgulho do meio deles. Por isso que eles tinham que eliminar os girgazeus. O próximo povo aqui são os amorreus. Os amorreus, eles levavam também, além da amargura, eles impediam a comunhão e eles trabalhavam em cima da perversidade da vingança. Né? Além deles causar essa amargura, também eles impediam a comunhão. E a Bíblia diz que nós devemos ter comunhão uns com os outros, com o nosso povo. Né? Como é doce a comunhão dos remidos do Senhor. E eles não tinham isso, esse povo. Eles impediam a comunhão. Que interessante isso, né? Eles não aceitavam a comunhão. Imagina, pastor, se um judeu ali, né, casasse com uma mulher desse povo, ou um homem casasse com uma mulher, ele ia impedir a comunhão dos povos. E o povo de Deus, ele tinha que estar unido. Ele tinha que ser unido. E esse povo aqui, os amorreus, eles não aceitavam esse tipo de comunhão. Eles impediam isso. E eles trabalhavam em cima da perversidade e da vingança. Era um povo perverso. Era um povo mau, vingativo. O que Deus diz na sua palavra? A mim pertence a vingança. A mim pertence a vingança. Então isso poderia causar mal no meio do povo de Israel. Então, essas coisas aqui, pastor, isso pode causar mal na minha vida. E eu tenho que entender que o que Deus estava falando lá, Ele está me ensinando hoje aqui. A perversidade e a vingança não pode fazer parte da minha vida. Eu não posso ser um homem perverso. E eu não posso me vingar de ninguém. E Deus estava dizendo isso para este povo. O próximo são os cananeus, pastor. Os cananeus, se a gente olhar no início da história, né, Cã era filho de Noé, que viu o pai nu, viu a nudez do pai, então ele foi amaldiçoado. E Deus disse, né, Cã vai ser escravo de Sem. Então os cananeus, eles traziam com isso a humilhação. Era um povo que gostava de ser humilhado. Era um povo que gostava de trabalhar em cima de uma escravidão. Eles não se importavam com isso. Já pensou que interessante isso? Eles não se importavam. Então os cananeus, eles tinham esse problema. Eles gostavam de ser vendidos e tinham prazer nisso. De serem rebaixados, de serem humilhados, serem pisados. Né? Então os cananeus trabalhavam em cima dessa forma, né? É impressionante da gente ver, né, essa situação de um povo que não se importa de ser humilhado, que não se importa. Essa humilhação não é aquela de nós nos humilharmos diante do Senhor, de reconhecer que somos pecadores. É humilhação de escravidão mesmo, de rebaixamento. E isso poderia causar muito mal ao povo de Israel. O próximo são os perezeus. Os perezeus significa inconstância. E também eles não se submetiam
a Deus. Eles eram grosseiros e politeístas. Eles tinham vários deuses. Por isso que Deus diz ali na passagem que o senhor leu ali, para tirar os altares. Todos esses povos, eles tinham os altares, eles tinham os seus deuses. E isso tinha que ser eliminado. Isso tinha que ser tirado do meio do povo de Deus. Então esses povos, além de ser um povo grosseiro, que não era hospitaleiro, não aceitavam outros no meio deles, eles eram politeístas, eles tinham vários deuses. E uma das marcas desse povo aqui, dos perizeus, eles eram inconstantes. Eles adoravam, pastor, o poder humano. Sabe? Chegava ali o pastor Marcelo, eu sou o mais forte, eu que mando. Eles adoravam isso, o poder humano. Ou seja, né, o homem, né, inflado no seu poder. Então, eles tinham que ser eliminados também. O próximo aqui a gente vai ver os heveus. Os heveus, eles trabalhavam em cima de fantasias, pensamentos vãos, falsidades. Eles gastavam as suas forças em especulação, em disputas desnecessárias. Então, tudo que era vão era o que os heveus gostavam de fazer. Uma coisa sem necessidade. Uma discussão boba. Esse era o prazer dos heveus. Uma luta sem necessidade. Uma guerra sem necessidade. Uma discussão boba. Algo assim que era inútil. E essa era a forma com que esse povo agia. E esse povo poderia causar muito mal no meio do povo de Deus. Poderia causar isso no meio do povo de Deus, fazer com que o povo de Deus entrasse numa besteira qualquer, de discutir com seu irmão por nada. Né? Pastor, o senhor está lendo a Bíblia de forma errada. Não é para sentar desse jeito. Eu não gosto que o senhor toque violão desse jeito. Era uma discussão boba, tola. E eles viviam desse jeito, eles causavam este mal. Imagina isso no meio do povo de Deus, pastor. E hoje é impressionante, pastor, de a gente ver como a gente tem no nosso meio discussões tolas. Discussões sem sentidos. Discussões desnecessárias. Fala, pastor, o senhor está louco para falar? Eu estou vendo todas as características que o pastor está falando desses povos aí, mas eu acho que está cheio de descendentes deles aí pela volta. Sim, está cheio de descendentes. Não foi destruído esse povo tudo, então. Pode falar. Não, mas né, encrenqueiro, o que mais? Não tomam banho. São idólatras, outros que gostam de viver espizinhado. As que gostam de ser escravos. As que né? Que gostam de ser grosseiros, que gostam de causar terror, que gostam de causar medo. Vamos ver até o final, né? Esse povo, o que aconteceu com o povo aí. Bom, aí temos os últimos, que são os jebuseus. Os jebuseus, eles eram orgulhosos e gostavam de desprezar o próximo. Né? Eles não davam valor ao que era precioso. Eles tinham um orgulho deles espirituais, assim, pastor. O orgulho espiritual dele de altivez, imundícia e zombaria. Eu acho que deixaram a descendente. Então, esse povo aqui, os jebuseus, eles tinham esse problema, sabe? Eu sou o pastor José. É eu que estou falando. É eu que sei. É eu que conheço. É eu que domino. O eu era aflorado no meio desse povo. Egocêntricos, né? Isso. Aqui, ó. Altivez. Além da imundícia e da zombaria. E eles não davam valor, pastor, ao que era precioso. Né? Quantas coisas hoje a gente vê as pessoas desprezando o que é precioso. Né? Alguém que vai ali e faz uma bondade, mata a fome de alguém e as pessoas desprezam isso. Né? Alguém que faz uma boa ação, uma obra, as pessoas desprezam isso. Né? Então, este povo aqui, os jebuseus, eles tinham isso com eles. Né? E... Pode falar. Não dá, senão não corta a live aqui.
Tá bom, deixa assim então. Então, pastor... O Tchê, ele disse, o Tchê tem as características. Essas características, tá bom. Mas hoje, pastor, a gente vê essas características habitando hoje. Viu? E a gente vê isso no meio do povo de Deus, o que é pior. A gente vê povo inconstante. Tiago fala, né? Homem de ânimo dobre. Não pensas tu que vai conseguir alguma coisa. Deixa de ser inconstante. As pessoas, elas ficam oscilando, elas não têm firmeza na sua fé. E elas se envolvem muito fácil hoje, pastor, com uma discussão. Elas se envolvem muito fácil com uma zombaria. Elas se envolvem muito fácil, pastor, com, digamos assim, com a sujeira, né? De várias formas, aqui relatando a sujeira. As pessoas hoje se envolvem muito fácil, pastor, com palavras vãs, com palavras imorais. As pessoas se envolvem muito fácil com aquilo que não edifica, né? A Bíblia diz, não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, que não seja para edificação. Em Filipenses diz, Colossenses, a vossa palavra seja temperada com sal. Então a gente vê essas ações desse povo, que Deus manda eliminar, Deus manda eliminar do meio do povo de Deus, porque não, se eles não eliminassem esses povos, eles é que iam ser eliminados por Deus. E hoje, pastor, a gente pode ver isso. Se eu não eliminar o medo da minha vida, o pecado da minha vida, a inconstância da minha vida, a palavra inútil, a palavra vã da minha vida, se eu não eliminar a devassidão, se eu não eliminar o orgulho, se eu não eliminar a altivez, eu é que vou ser eliminado, porque eu não vou herdar o reino de Deus. Por isso que veio a calhar aquilo que a gente falou, da pessoa, ela quer ser espiritual, ela pratica então o fruto do Espírito, as virtudes do fruto do Espírito. Pode ver que antes disso, em Gálatas 5, a partir do verso 16, fala das obras da carne. E tudo isso aqui são obras da carne, que infelizmente elas estão ativas no meio do povo de Deus. E eu botei separado aqui, pastor, que é algo muito pesado, né? Que todos esses povos, eles praticavam a imoralidade. Todos eles praticavam a imoralidade. Os nicolaítas, repreendidos lá nas igrejas do Apocalipse, a doutrina de Balaão, repreendida nas igrejas do Apocalipse, igrejas que estavam aceitando essas doutrinas no meio, né? Essa doutrina da imoralidade. Eu não estou criando peso aqui para ninguém, mas hoje tem um tal de casa separa, uma tal de incompatibilidade de gênero que eu não entendo. Casamento por contrato, né? Então, a imoralidade, a pessoa primeiro trai para depois dizer que não ama mais. Né? A pessoa primeiro se envolve com o outro para dizer que não quer mais o casamento. E a imoralidade, pastor, tem destruído hoje famílias no meio das igrejas. Tem destruído pastores no meio da igreja. É só a gente abrir um pouquinho aí as redes sociais que a gente vai ver o que acontece. Então Deus manda eliminar do meio do povo de Deus. Então nós temos, pastor, que eliminar do nosso meio os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os perezeus, os heveus e os jebuseus. Nós temos que eliminar isso do meio. Porque se a gente olhar, pastor, são todos descendentes de Cã. Cã foi amaldiçoado, é uma maldição. De Cã saiu Nimrod. Nimrod criou Babilônia. Nimrod criou a Torre de Babel, que quer dizer confusão. Então, por isso Deus, eu falei Deus no início, a gente tem que ver o porquê que isso tem que ser eliminado. E por que Deus trouxe Abraão para essa terra?
porque Abraão fazia parte da genealogia de Noé, de Sem. Era um povo que adorava a Deus, que servia a Deus. Então Deus manda ser eliminado do meio do povo dele todas essas características negativas. Pastor Marcelo. Palavra bem de se prestar atenção mesmo e ver aí por que lá o apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, ele diz, né, não façam aliança com os pagões, né, porque eles vão comprometer, né, vão queimar o churrasco, né, vai desandar a maionese. Talvez você tenha escutado já falar sobre jugo desigual. É por este caminho. Então, meus irmãos, que essa mensagem tenha descido até os nossos corações e a gente entenda aí que Deus, Ele quer nos livrar de tudo aquilo que não presta, tá? Sabe o velho ditado da vovó? Pastor, diga com quem andas e te direi quem és. Quem tu és. Pastor, tem, né, o senhor falou do apóstolo Paulo, né? Tem duas situações das cartas do apóstolo Paulo que elas são violentas. 1 Coríntios, capítulo 6, o apóstolo Paulo, no final do 5, ele já vem tratando, até o capítulo 6, ele fala sobre a comunhão com aqueles que se dizem irmão e não são, com esse nem comais. Bah. É forte? Bah. E Filipenses, capítulo 2, lá em Apocalipse 22, 10, fala, né? Os que não herdarão no reino de Deus. E o primeiro nome que está lá em Apocalipse 22, dos que não herdarão o reino de Deus, são os cães. E muitas vezes a gente não entende o que é os cães. Mas em Filipenses explica. Capítulo 2. Cuidado com os cães, os maus obreiros. Ai, ai. Mas que bárbaro. É forte, não? Sacudiu os pelegos aí de muita Cuidado gente. com os cães, os maus obreiros. É isso aí, então. Muita gente pediu oração, a palavra já foi dada. Eu tenho certeza aí que o Espírito Santo vai continuar fazendo a obra. Considerações finais, pastor Miguel? Um abraço a todos, que Deus abençoe, né? E amanhã temos o estudo bíblico, Conversa Cristã. Pai querido, Pai eterno, louvado seja teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelo dia de hoje, pelas pessoas que vão escutar e vão aceitar, e o Senhor vai trabalhar na vida delas. Espírito Santo, aquele que convence o homem do pecado, o juiz da justiça, venha, Senhor, falar com cada um de nós e que nós estejamos no centro da tua vontade. Eu oro agora pela Senhora, para aquelas famílias que estão sem esperança, que estão caídas, pessoas que estão, Senhor, precisando de cura, de milagre, muitas dores no estômago. Agora eu peço que o teu Espírito Santo vá de encontro a estas pessoas. Pela fé no nome de Jesus eu declaro a cura, que toda dor no estômago, que todo vírus, que toda bactéria seja repreendida. Amém. Pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Do alto da cabeça, planta dos pés, amém. Oramos, crendo que o Espírito Santo está passando agora, afastando toda a obra do mal, fazendo com que toda seta do inimigo que tem lançado contra a mente dessa pessoa não prevaleça, mas caia por terra, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém, amém. Assim seja. Aleluia. Meus irmãos, quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Diga você em casa também, quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Fiquem na paz de Cristo. Amanhã eu espero vocês no Conversa Cristã.